Você está andando na rua. O céu está azul, a luz do sol aquece sua pele, tudo parece normal. Mas, e se eu te dissesse que o sol já morreu? Sim, ele já se apagou, e você ainda não sabe. Porque a luz dele ainda está viajando até aqui. O que você faria se descobrisse que tem apenas 8 minutos antes do planeta mergulhar na escuridão total? Este vídeo não é ficção, é ciência pura. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode te fazer ver o céu com outros olhos. O que acontece com a luz, e com o calor, e com a gravidade? Quanto tempo temos até congelar? A vida acaba ou dá um jeito de continuar? Se você acha que o Sol é só uma bola de fogo brilhando no espaço, vai sair deste vídeo com a cabeça explodindo. Eu sou Albert Einstein. E hoje vou te mostrar, passo a passo, o que realmente aconteceria se o Sol apagasse agora. Fique até o final. E se estiver com coragem, comente. Ainda bem que o Sol está aí. A luz do Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Se o Sol morresse agora, você continuaria vivendo como se tudo estivesse normal. Por 8 minutos. Pássaros cantariam, satélites funcionariam. Mas seria tudo uma ilusão luminosa atrasada. Um relógio invisível começa a contar, e quando a última partícula de luz atravessar o céu, o mundo mergulha em escuridão total. Estrelas surgem, a lua desaparece, o planeta silencia, e um astrônomo solitário talvez perceba: o Sol não está mais lá. Em o Sol, a temperatura cai. Primeiro graus por hora, depois por minuto, 24 horas, 10 graus, 7 dias, 17 graus, 2 meses, 70 graus. Casas congelam, rios param, animais se calam. As cidades viram blocos de gelo e a vida tenta se manter aquecida com velas, lareiras e esperança. O frio se espalha como um vírus invisível e o planeta, sem energia externa, começa a morrer lentamente. Energia solar? Morta, eólica, sem vento, hidrelétrica? Os rios congelaram, as redes elétricas entram em colapso, cidades apagam, internet some, satélites caem. O homem volta a buscar o fogo, literalmente. Hospitais desligam, bancos travam, e mesmo as zonas de emergência começam a falhar. Toda a tecnologia criada pelo homem dependia do sol. E ele se foi. Sem luz, as plantas param de fazer fotossíntese, e com isso, o ar deixa de ser produzido. As florestas congelam, as colheitas apodrecem, a cadeia alimentar entra em colapso. Sem vegetação, o planeta perde sua respiração. E com o tempo, perde também seu último fio de esperança. O planeta está vivo, mas não respira mais. Você viu tudo, da luz à escuridão, do calor ao frio, da energia ao silêncio. E agora entende, o Sol não era apenas uma estrela. Ele era a origem de tudo. E se ele sumisse, o mundo sumiria com ele. Talvez depois de hoje você olhe para o céu com mais respeito e mais curiosidade. Por muito tempo, achamos que o oxigênio do planeta vinha das árvores, mas 70% de tudo o que respiramos vem do mar, das algas, do plâncton, da fotossíntese subaquática. E agora, o Sol se foi. Sem luz, as algas param de fazer fotossíntese. O fitoplâncton, microscópico e vital, morre em dias. Sem ele, não há oxigênio na água. E sem oxigênio, nem os peixes conseguem respirar. As grandes criaturas do mar, como baleias e tubarões, começam a afundar. Lentamente, em silêncio, o oceano vira um cemitério líquido. Nas primeiras semanas, a superfície do mar congela. Formam-se placas de gelo espessas, sólidas, contínuas. A luz, que já não vinha do céu, agora não passa sequer pela água. O fundo do oceano entra em noite eterna. A camada de gelo cresce para baixo. Peixes ficam presos, algas congelam nas rochas. E o mar, antes fluido, agora é uma pedra azul e escura.
As criaturas abissais que nunca viram o sol também sofrem. Elas dependem de detritos orgânicos que afundam da superfície. Sem vida lá em cima, nada mais cai. A cadeia alimentar do fundo do mar entra em colapso. Seres que brilham no escuro perdem energia. Crustáceos devoram os últimos pedaços de matéria. Depois se devoram entre si. O oceano, que já foi berço da vida, agora é um útero congelado e vazio. Os recifes de coral morrem em massa. Branqueiam, racham, colapsam. Peixes palhaço, cavalos marinhos, moreias, todos perdem habitat. Todos congelam, todos desaparecem. Golfinhos nadam sem rumo. Orcas buscam peixes que não existem mais. Cardumes se dispersam. A salinidade muda, a temperatura despenca e, por fim, o som subaquático para. O oceano vira silêncio, completo, absoluto. A Terra nasceu na água. A primeira molécula viva, o primeiro RNA, surgiu no mar. E com o mar congelado, é como se o planeta voltasse à estaca zero. Sem passado, sem memória. Toda a biosfera marinha, que sustentava o ciclo do carbono, evapora. Sem vida nos oceanos, a atmosfera perde o equilíbrio. A gravidade interna muda. Até o eixo da Terra pode oscilar. O mar é o contrapeso da vida. E agora está morto. Mas se você acha que tudo morreu, ainda não viu o que acontece com os humanos. No próximo capítulo, vamos descer para o subsolo e ver quem ainda está vivo, como estão sobrevivendo, o que a humanidade se tornou sem o sol. A Terra está congelada, o Sol um ponto ausente, o céu negro, o mar morto, as florestas caladas. E ainda assim, alguns sobrevivem. As grandes capitais do mundo agora são ruínas geladas, prédios trincados, ruas soterradas de neve, carros congelados como estátuas. Mas lá embaixo, nos metrôs, nos abrigos nucleares, nos túneis esquecidos, ainda há gente, pálida, assustada, mas viva. Sem energia solar, o que resta são geradores. Alguns ainda queimam combustível, outros movem turbinas improvisadas com o calor do subsolo. Essas colônias subterrâneas vivem com lâmpadas fracas, água de condensação, plantas que crescem com LED, alimentos desidratados. Uma nova sociedade, feita da poeira da antiga. Acordam, medem a temperatura, racionam a água. Aquecer uma lata de sopa é um evento. Toda saída à superfície é uma missão suicida. Cada dia é uma guerra contra a hipotermia. Cada noite, uma oração sem fé para que o gerador funcione mais uma vez. Alguns grupos tentam adaptar o corpo. Dopam-se com hormônios de hibernação, vivem em ciclos de sono de 20 horas. Outros apostam em bioengenharia. Roupas térmicas com aquecimento próprio, implantes que regulam circulação, dietas baseadas em fungos criados em laboratório. A humanidade está tentando se reprogramar. Nem todos aguentam. Há relatos de cultos solares, gente que queima livros para trazer a luz de volta. Alucinações com céus azuis, pessoas que saem para ver o amanhecer e não voltam. A escuridão fora é letal, mas adentro também é. Laboratórios escondidos tentam salvar o DNA do mundo, congelam sementes, clonam vegetais, tentam reacender o sol em miniatura. Mas cada descoberta consome energia. E cada tentativa falha traz mais uma pergunta. Estamos tentando salvar o mundo ou prolongar o inevitável? De tempos em tempos, um som atravessa o rádio. Aqui é o Bunker C91. Ainda estamos vivos, esperamos contato. Mas quem está ouvindo? Quem ainda responde? O silêncio é a única resposta. Crianças nascem sem nunca ver o sol. Crescem sem saber o que é azul. Aprendem que o mundo foi quente um dia, mas não acreditam. Desenham com carvão, jogam com pedras, dormem abraçadas
para não morrerem de frio. É o início de uma nova humanidade, não mais civilizada, apenas sobrevivente. No próximo capítulo vamos olhar para o espaço, porque a Terra está morrendo, mas talvez lá fora ainda haja luz. E se enviássemos uma nave em direção ao Sol apagado, o que iríamos encontrar? A Terra já não é o que era, mas o espaço agora é ainda mais estranho. O céu, antes azul, agora é uma janela escura sem moldura. E lá fora, onde antes brilhava uma estrela, agora há apenas nada. Astrônomos, mesmo sob risco, apontam telescópios para o antigo lugar do Sol. Não há explosão, não há buraco negro, não há sequer um brilho residual. É como se alguém tivesse apagado uma lâmpada cósmica com um clique. O espaço próximo fica mais frio. Planetas do Sistema Solar perdem suas órbitas. Júpiter sai do curso. Saturno perde seus anéis. E Mercúrio desaparece. Milhares de satélites artificiais ainda orbitam, sem comandos, sem energia, sem propósito. Eles flutuam como sucata tecnológica, esperando nada, como lembranças metálicas de uma era que não existe mais. Algumas nações tentam o impossível: lançar uma sonda em direção ao Sol apagado, descobrir o que aconteceu. Ela parte no escuro, sem propulsão solar, com energia de emergência, com um objetivo: chegar até o nada. Durante o trajeto, envia imagens, mostra planetas congelados, mostra a Terra como uma bola de gelo e depois mostra um horizonte negro, um campo onde o Sol deveria estar, e então o sinal se perde. Os cientistas especulam: o Sol entrou em colapso quântico? Foi absorvido por algo fora do espaço-tempo? Houve uma falha dimensional? Mas todas as respostas têm um problema: não explicam a ausência total de energia. O Sol não explodiu, ele não morreu, ele apenas sumiu. Não importa quantos sinais sejam enviados, quantas sondas sejam lançadas, quantas equações sejam feitas, o universo permanece em silêncio absoluto. Sem o Sol não há dia, sem dia não há tempo. Relógios continuam funcionando, mas perderam o sentido. É sempre noite, é sempre amanhã, ou talvez nunca. No próximo capítulo vamos voltar os olhos para a Terra, porque ela está mudando, e se o planeta congelado começasse a rachar por dentro, o que a pressão do núcleo está preparando para a superfície? A superfície já congelou, o ar rarefez, a vida fugiu para baixo da Terra, mas agora é a própria Terra que começa a atrair os que restam. O núcleo da Terra ainda pulsa. A 6.000 degraus, ele tenta manter o calor preso lá dentro, mas sem o Sol aquecendo a superfície, o planeta vira uma panela de pressão invertida. Quente por dentro, gélido por fora. Essa diferença extrema de temperatura causa rachaduras tectônicas colossais, catastróficas. Sem o equilíbrio térmico mantido pela luz solar, as placas tectônicas se movem de forma errática. Terremotos atingem áreas antes estáveis. Montanhas se partem ao meio. Fendas surgem no asfalto, no gelo, nas rochas. O planeta se contorce, como se estivesse tentando se libertar da própria pele congelada. Mesmo com os oceanos congelados, o gelo racha. Blocos do tamanho de cidades deslizam e colapsam, criam ondas de gelo, avalanches oceânicas, impactos que destroem abrigos próximos à costa. A água congelada se torna arma. E a Terra, cada vez mais, parece uma criatura que não quer mais ninguém sobre ela. Vulcões submarinos entram em erupção sob camadas de gelo. A lava encontra a crosta congelada e a explosão é 1000 vezes mais violenta. Chuva de rochas, céus preenchidos com cinzas negras. Um apocalipse dentro do apocalipse. Com a instabilidade, continentes se movem centímetros por dia. Mas isso, em um planeta congelado, é devastador. Estruturas desmoronam, túneis subterrâneos colapsam,
Bunkers são engolidos por deslizamentos de gelo e pedra. O que restava da civilização começa a ser soterrado. A Terra se solidifica como um planeta morto, sem atmosfera, sem mar, sem verde, sem azul, só pedra, cinza, fria, silenciosa. O planeta que um dia floresceu em cor, vida e som. Agora é só um fóssil à deriva no universo, um monumento ao fracasso de um sistema estelar. No próximo capítulo vamos olhar para onde ninguém olha, o microscópio, porque até mesmo o invisível está desaparecendo. E se o que sustentava a base da vida deixasse de existir completamente? Chegamos ao fim de uma pergunta impossível, de uma jornada onde tudo que parecia eterno desapareceu. O sol se apagou, e com ele a luz, o calor, a vida e a esperança. A terra congelou, os mares calaram, a humanidade se escondeu, o espaço não respondeu, e por fim, até o invisível morreu. Mas no meio desse silêncio cósmico, uma coisa permaneceu: a curiosidade, a vontade de entender, de explorar, de imaginar o que está além do que os olhos enxergam. E é por isso que a ciência continua, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o sol já se foi. Talvez um dia o sol realmente se apague, mas até lá, enquanto houver perguntas, enquanto houver mentes inquietas, enquanto houver você aqui ouvindo e questionando, a luz nunca se apaga de verdade. No próximo episódio da série E Se, vamos visitar a pergunta que tiraria o chão dos seus pés, literalmente. E se a Terra parasse de girar de repente? Você acha que ficaria parado? Prepare-se para ser arremessado a mais de 1.600 km. Comente. Ainda bem que o sol tá aí. Curta e compartilhe esse vídeo. E claro, se inscreva no canal do Einstein Explica, o lugar onde a imaginação encontra a ciência. Afinal, o universo é assustador, mas entender ele é extraordinário.